Pessoal, no último domingo, o Fantástico da Rede Globo apresentou a tão esperada entrevista do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu fiz questão de assistir essa entrevista porque acho que o que o ministro tinha para dizer era muito importante, principalmente para aqueles que querem esclarecer a verdade e saber exatamente em quais circunstâncias se deu a saída do ministro do governo Bolsonaro. E assistindo aquela entrevista, eu formei uma impressão que eu gostaria de compartilhar com todos aqui através desse vídeo. Existe uma técnica que é muito utilizada por especialistas em interrogatório para saber se uma pessoa está mentindo, se ela está faltando com a verdade. Essa técnica consiste em fazer uma mesma pergunta de maneiras diferentes e em momentos diferentes do interrogatório, no caso da entrevista. Pelo que eu percebo, a jornalista fez exatamente isso. O ministro Sérgio Moro precisa apontar indícios ou circunstâncias ou fatos que mostrem que o presidente Bolsonaro, ou que provem que o presidente Bolsonaro praticou algum crime ou tentou interferir em alguma investigação da Polícia Federal. Essa é a questão central a ser esclarecida. E a jornalista, a fim de esclarecer esta questão, faz uma mesma pergunta de maneira diferente e em momentos diferentes da entrevista. E você vai poder observar isso na edição que eu fiz da entrevista, que você vai começar a ver a partir de agora. Com 22 anos de experiência na magistratura, na avaliação do senhor, o presidente cometeu crime? Veja, eu quando deixei o governo, eu fiz aquele pronunciamento e depois prestei um depoimento, eu deixei muito claro que nunca foi minha intenção prejudicar o governo de qualquer maneira. O que aconteceu, minha avaliação, uma interferência política do presidente da República na Polícia Federal, tanto na direção-geral como também na Superintendência do Rio de Janeiro, e entendi, pela relevância do assunto, que era a minha obrigação revelar, né, a verdade por trás da minha saída. Cabe agora às instituições, né, o PGR, a Polícia Federal e a próprio Supremo Tribunal Federal fazer a avaliação sobre esses fatos. Né? Na minha parte não cabe eu emitir uma opinião específica a esse respeito. Notem que na primeira vez em que responde a pergunta, o ex-ministro diz que não cabia a ele fazer qualquer tipo de julgamento ou avaliar se havia crime ou não na condução do presidente Bolsonaro. Agora você vai ver ele respondendo a mesma pergunta, como eu disse, feita de uma forma diferente, e a resposta que é dada agora tem uma característica em especial que eu quero que você observe. Em que momento o senhor sentiu que o presidente estava tentando agir de forma a que a Polícia Federal atendesse aos desejos dele, às necessidades dele? Eu tenho que entender, no fundo, essa questão da interferência na Polícia Federal, ela vem num contínuo, na qual eu ingressei no governo e até dei uma entrevista na época ao Fantástico, muito clara de que eu tinha um compromisso com o combate à corrupção, com o combate à criminalidade violenta, o combate ao crime organizado. E, em parte, isso foi realizado, especialmente a criminalidade violenta e o combate ao crime organizado. O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anticorrupção, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça. Não houve um empenho ali do Planalto para que fosse mantido no âmbito do Ministério da Justiça. Depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto. Houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância. Depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então, essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um contínuo, não é, em que eu vi essa agenda anticorrupção ser cada vez mais esvaziada. E, recentemente, nós vimos essas alianças, né, que estão realizadas com políticos
que não tem um histórico totalmente assim, positivo dentro da história, né, da administração pública. É certo que é preciso ter alianças no parlamento para conseguir aprovar projetos. Então, eu acabei entendendo, né, com essa interferência que, olha, não faz sentido eu permanecer no governo. Dessa vez, o ex-ministro Sérgio Moro faz algo que é muito comum a quem não está querendo responder à pergunta, está querendo desviar da pergunta objetiva que foi feita. Então ele começa a contar história, falar, a dar uma volta muito grande, né? E ao final você vai perceber que ele não responde de maneira objetiva a pergunta que foi feita. Em que momento ele sentiu que o presidente Bolsonaro usou a Polícia Federal para atender os seus desejos e as suas necessidades pessoais? Essa foi a pergunta feita e ela não foi respondida. Observe agora que pela terceira vez a jornalista vai fazer a mesma pergunta de uma maneira completamente diferente. Ministro, eu me lembro aqui que quando o senhor me deu aquela entrevista em 2018, o senhor me disse que o presidente Bolsonaro tinha um compromisso com o senhor de que ninguém seria protegido no governo dele. O senhor acha que ele quebrou esse compromisso? Quando há essa interferência sem causa na Polícia Federal, isso me trouxe assim muito incômodo. Se viu em outras situações, trocas, substituições, demissões em outros órgãos do Estado, notadamente na área ambiental, que também seriam um pouco controversas. De maneira inacreditável, novamente, Sérgio Moro não responde à pergunta. E qual foi? O presidente Bolsonaro quebrou a promessa de que ninguém seria protegido? Agora vamos para um outro momento em que a jornalista pela quarta vez faz a mesma pergunta de uma maneira completamente diferente. E a resposta que o ministro vai dar agora é determinante para nós entendermos o que está acontecendo. A pergunta que surge é se o senhor teria guardado alguma prova justamente para não parecer que teria sido omisso em relação a alguma possível conduta criminosa do presidente durante a sua gestão. Não, de forma nenhuma. Não houve nenhuma situação, toda a situação eu revelaria se fosse o caso. Claro que existe todo esse contexto também que eu mencionei antes, de um desapontamento em relação à falta de empenho, né, do presidente em relação à agenda anticorrupção. Notem que agora o ex-ministro Sérgio Moro diz com todas as letras que o presidente Bolsonaro não praticou nenhum crime. E que se ele tivesse presenciado alguma ilegalidade da parte do presidente, ele mesmo relataria, denunciaria. Portanto, se você era uma daquelas pessoas que estavam esperando que o ministro ou o ex-ministro Sérgio Moro teria alguma prova contra o presidente Bolsonaro, sinto muito te decepcionar, mas ele deixou claro que não tem.